Eu gravei uma série de 3 shorts aqui no YouTube nessa última semana. Hoje é dia 12 de novembro, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Esses 3 shorts eles já foram ao ar, então dependendo de quando você for assistir aos shorts, você vai ter que voltar um pouco mais lá no feed, mas vale a pena você assistir porque ali eu trouxe de forma bem resumida o que eu vou falar aqui de forma mais aprofundada a respeito da vitória nessa última semana do Donald Trump, que vai ser aí o novo presidente dos Estados Unidos a partir de 1º de janeiro de 2025. Lembrando que o Trump provavelmente é o único caso no mundo, ou pelo menos das grandes economias, de um presidente que estava no poder durante a pandemia, não foi reeleito, e até onde eu sei, acho que ninguém conseguiu ser reeleito, o presidente que estava ao longo da pandemia ali não conseguiu se reeleger, mas ele consegue voltar depois, voltar agora para o segundo mandato. E fazendo uma análise primeiro geral, eu acho que esse segundo mandato dele é difícil você falar que vai ser mais difícil que o primeiro, dado que uma pandemia do nível que a gente enfrentou foi algo único em toda a história, principalmente em termos de velocidade e de magnitude, de escala. Então, acreditar que os desafios desse próximo mandato vão ser mais difíceis do que foi em retrospectiva o primeiro mandato dele é bastante complicado. Né? É claro que foi um evento de cauda, completamente inesperado a pandemia, fora da realidade, mas as primeiras impressões que a gente tem é que de fato vai ser desafiador, mas talvez não seja tanto quanto espera-se esse próximo mandato dele, tá? E eu trouxe aqui 4 principais pontos para serem discutidos, não necessariamente em ordem de importância, depende muito do que você prefere acompanhar. Eu vou iniciar pela questão geopolítica, eu sempre gostei de falar sobre geopolítica no canal, o vídeo mais visto até hoje é sobre geopolítica, o vídeo longo mais visto é sobre geopolítica. E é o seguinte, saiu uma notícia segunda-feira, ontem, tá? Que dizia que o Trump tinha feito já uma ligação para o Putin e dizendo para o Putin não avançar na guerra com a Ucrânia. A própria Rússia negou a ligação, mas eu acredito que tenha acontecido sim, foi noticiado pelo Washington Post. E eu já venho falando diversas vezes, não só aqui, mas no Instagram, que Putin é amigo de Trump e só tem um líder global hoje que o Putin respeita, que é o Donald Trump. Então fica aqui a minha opinião de que eu acho que sim, o Trump ele vai ser responsável pelo fim da guerra da Ucrânia. Quando ele entrar, a guerra na Ucrânia ela vai se encerrar. Acredito que ele vai chegar e vai falar assim, ó, Ucrânia, teu território novo é esse, Putin, você vai pegar essa área, acabou agora, sem mais delongas, vamos encerrar com essa guerra. Eu acho que é isso que vai acontecer. E do lado da China, porque hoje quem são os 2 principais adversários, os 3 eu diria, dos Estados Unidos em termos de embate direto é Rússia, China e o Irã. O Irã, de fato, ele vem ameaçando bastante, principalmente a partir da escalada dos conflitos com Israel. Né? O Irã tem bomba atômica, etc. Então, pelo fato do Putin respeitá-lo, eu acho que a guerra da Ucrânia chegará ao fim. Em segundo, Xi Jinping, China. Falando de China, existe sim um grande risco, ou pelo menos existia um risco maior do Xi Jinping invadir Taiwan nesses próximos poucos anos. Com o Trump no poder, eu acho que aconteceria essa invasão se a Kamala Harris tivesse vencido. Agora, com o Trump vencendo, eu acho muito mais improvável Xi Jinping atacar Taiwan. Então, olha que interessante, né? Os 2 principais conflitos, um que já aconteceu, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e o outro que potencialmente aconteceria e que se acontecesse seria muito pior do que a guerra da Rússia com a Ucrânia. Esses 2 conflitos, um está prestes a terminar e o outro diminuiu muito a probabilidade de acontecer. Então, olha como é contraintuitivo. A ascensão de Trump ao poder, ela traz mais paz, na minha opinião, ao mundo do que se a Kamala Harris tivesse vencido. Né? Em termos comerciais, eu acho provável sim que o Trump ele inicie uma guerra tarifária com diversos países, inclusive com a China. Tá? E aí é que está o grande ponto. Né? Quem que seriam esses países que poderiam sofrer? A própria China, a Rússia já está fora
do mercado internacional, né, pelo menos oficialmente, e o Brasil com certeza sofreria com isso. Então, em termos geopolíticos, a gente teria uma inflação de equilíbrio global. Esse termo inflação de equilíbrio significa o seguinte: a inflação esperada global para os próximos anos, se a Kamala Harris tivesse vencido, seria num nível, e o Trump vencendo vai ser superior justamente por conta de todos esses protecionismos que, segundo ele, vai acontecer. São só primeiras impressões, a gente precisa ver, porque existe uma diferença muito grande entre o que o político fala e o que o político faz. Em termos geopolíticos seria essa brifada, só que tem um segundo ponto, que é a questão da imigração. Você deve ter visto o que aconteceu ontem também, em relação à notícia que saiu da crise na Alemanha, crise política na Alemanha, maior economia europeia, a economia mais importante da Europa. O país está completamente em crise e provavelmente a gente vai ter uma antecipação das eleições por lá. Olaf Scholz, uma impopularidade gigantesca, a crise entre os partidos da coligação, que a coligação se dissolveu, então muito provavelmente a gente vai ter uma antecipação das eleições por lá. A própria Europa, isso não só na Alemanha, a Alemanha vive uma crise política mais acentuada, mas a Europa inteira ela já está aos pedaços. E quando você olha historicamente, você vê que a Europa ela sempre foi o centro das atenções em momentos de guerra, em momentos mais sombrios. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, é sempre lá, os conflitos sempre acontecem lá. E hoje, a Europa ela já tem problemas que eu diria que são maiores do que esse protecionismo que o Trump ele pode vir a colocar, mesmo a Europa sendo parceira em muitos aspectos dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o menor dos problemas para a Europa nesse momento. A própria imigração está causando problemas, a gente está vendo diversos partidos, diversas eleições ali de partidos sendo eleitos mais de extrema direita, menos pró-imigrante, porque de fato isso é um problema sério na Europa hoje para a população, do mesmo jeito que é para os Estados Unidos. Só que políticas anti-imigração, elas também são inflacionárias. Então a gente deve ver mais um componente aí atacando a inflação para cima. Por quê? Pensa comigo. Você tem ali determinados tipos de empregos dentro da sua economia que a própria população não quer fazer. No caso dos Estados Unidos, ninguém quer ser pedreiro ali, ninguém quer ser garçom. Então, a maior parte da mão de obra dessas profissões vem de imigrantes. Se você corta esses imigrantes para fazerem esse tipo de serviço na tua economia, você naturalmente vai ter um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, e o salário desse profissional, pelo fato dele ficar mais escasso, vai subir. Isso vai gerar pressão inflacionária na tua economia. Então é de se esperar que se o Trump cumprir com a sua promessa de ser muito mais rigoroso, e a gente vem vendo isso nos discursos dele, se ele cumprir com a promessa de ser mais rigoroso com relação às políticas de imigração, a gente vai ver uma inflação subindo nos Estados Unidos. Inclusive, não só nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são exportadores de inflação. Eles imprimem a moeda do mundo, que é o dólar, e eles jogam a inflação para os outros países. A gente vai ver uma inflação subindo no mundo inteiro também. Isso você já viu refletido na curva de juros americana, que disparou nas últimas semanas, justamente quando o Trump começou a subir nas pesquisas. Então, o que a gente tem percebido até o momento? O que eu falei até o momento? A questão geopolítica, que é uma questão extremamente importante, mas quando a gente olha para a questão dos investimentos e da economia, a gente deve ter uma economia com uma inflação maior nos próximos anos, sim. E aí, como se proteger disso? Títulos IPCA+, você consegue se proteger disso. Você consegue se proteger através de fundos imobiliários, alguns tipos específicos, fundos de tijolo ou fundos que compram ativos como CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, CRIs e LCIs atrelados à inflação. E o último ponto do vídeo, que é o Bitcoin, que você também, por definição, o Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões de unidades, você não consegue imprimir o Bitcoin. Então, por definição, ele é uma proteção à inflação, assim como o ouro. Né? Não à toa, o Bitcoin ele é conhecido como ouro digital.
Então vem aqui os meus parabéns aí para quem vem holdando, vem segurando Bitcoin nos últimos meses. Está colhendo os frutos agora. No momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin na máxima histórica, superando 88 mil dólares para cada Bitcoin. E eu acho que a valorização desse ativo ela deve continuar, não só pelo fato do Trump ter informado durante a campanha que pretende construir uma reserva americana em Bitcoin. E se isso acontecesse, sinceramente, esses 88 mil dólares virariam 200, 300, 400 mil. O Bitcoin tem potencial para multiplicar muitas vezes de preço. É realmente impressionante. Se isso acontecer, os Estados Unidos criar uma reserva em Bitcoin, as coisas vão andar muito para essa moeda. Tá? E aí, até falando sobre esse tipo de investimento, se você não sabe fazer isso via Binance, via alguma corretora, alguma exchange, não sabe montar uma cold wallet, você consegue fazer isso diretamente pela bolsa, investir diretamente pela bolsa em Bitcoin. O ETF que eu mais gosto é o QBTC11, é por ele que eu invisto em Bitcoin. Para mim é muito mais fácil concentrar tudo em ambiente de bolsa. E tem um outro que é o meu favorito, até mais do que o QBTC11, que é o WEB311, né? WEB311, que ali é um mix de criptomoedas, não tem o Bitcoin, é um mix de criptomoedas e performou super bem no dia de ontem também, vem performando bem nas últimas semanas, justamente por conta dessa expectativa inflacionária nos próximos meses e também de todas essas indicações que o Trump já fez de políticos ali que vão compor o seu governo, políticos pró-Bitcoin, pró-criptomoedas. Tá? Então, o cenário que eu vejo, ele é muito sombrio, principalmente para a Europa. Acho que é bastante complicada, vai ser bastante complicada a situação para a Europa. Mas, de novo, não só por causa do protecionismo do Trump, não só por causa da eleição de Donald Trump, mas principalmente porque a própria Europa está mergulhada numa crise em si mesma. Né? Uma crise imigratória, uma crise política, uma crise social. Então, eu acredito que a gente vai ver uma Europa aí em ebulição nos próximos meses e nos próximos anos e que vai sofrer bastante, infelizmente. China e Rússia são duas economias que a gente nunca sabe o que esperar, mas ambos respeitam e respeitam muito Donald Trump. Em termos geopolíticos, eu acho que a gente vai ter os próximos anos mais tranquilos entre esses três países do que o que a gente viu ao longo dos últimos anos, ao longo do governo Biden. E o Bitcoin, eu acredito que vai continuar se valorizando, a expectativa é que alcance novas máximas nos próximos anos. E se você não tem, vale a pena estudar, porque é um ativo muito interessante para você ter em carteira, até em complemento ao ouro, porque se você souber fazer, né, não investir em ambiente de bolsa, se você souber fazer um investimento via Binance, com Cold Wallet, você consegue deixar ele protegido, ter investimento protegido, inclusive fora das mãos do Estado. Eu não fiz merchan, esqueci de pedir para deixar o like, então deixa o like se você não for inscrito ainda, se inscreve, clica no botão de se inscrever aqui embaixo. E caso esteja insatisfeito com o teu assessor de investimentos, o teu gerente de banco, ou se você faz por conta própria seus investimentos, está com o dinheiro lá na poupança ou num fundo ruim, um fundo de previdência ruim que não rende nem 100% do CDI, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para você me mandar um direct e a gente conversa por lá, porque aí sim tua carteira vai rentabilizar de verdade, tá bom? Por esse vídeo é isso, obrigado por ter ficado até o final, tamo junto, um forte abraço e até mais.